A paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, em nome de Jesus. Hoje nós vamos mais um vídeo aqui para o nosso canal Trombeta de Deus. Glória a Deus pela vida dos irmãos, né? Espero que os estudos estejam abençoando a vida de vocês, esteja ajudando vocês aí no estudo da palavra, que esteja ajudando os irmãos a abrir a mente aí em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o ofício do sumo sacerdote, né? Qual o papel dele dentro da lei, para que a gente depois tenha o pano de fundo aí do sumo sacerdote para nos ajudar a entender alguns pontos das festas. Também tem isso com relação às 7 igrejas, né? Que é em relação ao corpo de Cristo. Então nós vamos estudar sobre isso hoje, tá bom, meus irmãos? Nós vamos fazer da forma de sempre, nós vamos para a tela e aí nós vamos estudando. A partir de lá eu vou deixar de aparecer, ok, meus irmãos? E aí nós vamos dando seguimento ao estudo aí. Esse pano de fundo que nós estamos usando é para o sentido de escatologia, para a gente poder ter aí todo o fundo, para que a gente possa depois entrar nos assuntos escatológicos mais profundamente e aí possamos ter um entendimento melhor da palavra de Deus. Ok, meus irmãos? Então vamos lá para o estudo, e ele vai ser uma bênção em nome de Jesus. Meus irmãos, então vamos lá, ó. Aqui tá eu desenhei um sumo sacerdote aqui, né? Não tá 100% porque eu não desenho muito bem, né, meus irmãos? Mas acho que dá para ter uma ideia aqui de como era. Eu vou fazer uma apresentação rápida aqui do sacerdote, né? Você vê que ele tá aí com a vestimenta, a forma que eu desenhei. E aí tem os componentes da roupa deles. Só para os irmãos lerem lá, tudo essa questão do sacerdote, da roupa, como devia ser feita, está em Êxodo 28. Tá bom, meus irmãos? Vocês podem abrir lá e ler. Eu vou pôr as referências aqui, olha lá. Ele tinha uma mitra que ficava aqui em cima na cabeça dele, e essa mitra estava escrito Santidade ao Senhor, né? Tá lá em Êxodo 28, 39. E uma lâmina que amarrava essa mitra, ok? E a lâmina era de ouro, que tá lá em Êxodo 28, 36. Aí depois ele tinha as pedras de ônix, eram duas, ó, você viu, uma em cada ombro, né? Era tipo as ombreiras, Êxodo 28, 9, 12. Depois ele tinha o efode, que era duas cordinhas que segurava ali de ouro, que segurava o peitoral. O peitoral ele tinha 12 pedras. Essas pedras, irmãos, representavam as 12 tribos de Israel. Isso aí tem um significado quando nós fomos estudar o sentido espiritual da Nova Jerusalém, que tem ligação direta, né? Porque a Nova Jerusalém tem 12 fundamentos, 12 colunas, então tem ligação com a Nova Jerusalém. Veja que é quadrado esse peitoral, também tem ligação com a Nova Jerusalém, que é quadrada. Tá, então tem várias ligações aí esse peitoral. Ele carregava no peito o nome, né? É como se o sumo sacerdote carregasse no peito os filhos de Israel, as 12 tribos, né? Então esse peitoral está falando em Êxodo 28, versículo 13 e 29. E aí ele tinha de cada lado desse peitoral o urim e o tumim. Não temos muita informação desse instrumento. Esses dois itens eles eram usados para que o sumo sacerdote obtivesse resposta de Deus. Era uma forma de comunicação, mas a gente não tem muita informação. Pelo menos eu não encontrei muita coisa. Mas eles eram usados para esse fim. Está lá em Êxodo 28, versículo 30. Depois ele tinha um cinturão, né? Que ficava logo abaixo do peitoral. E está lá em Êxodo 28, 8. E ele tinha uma túnica azul por baixo do peitoral ali. Ele tinha essa túnica azul, tá lá em Êxodo 28, 31. E tinha também, irmãos, a túnica branca. Ela ficava por baixo de todos. Ela representa né, as vestes limpas, as vestes brancas, né? O sangue que lava as nossas vestiduras, né? Êxodo 28, 40, 41. E essas romãs e sinos, irmãos, tá em Êxodo 28, 30, 35. Muita gente fala que era para entrar, porque tinha isso, porque o sacerdote entrava na presença de Deus e se ele tivesse em pecado, ele iria morrer. Mas na verdade, os únicos sacerdotes que morreram lá, foram os filhos de Arão, que apresentaram fogo estranho diante de Deus.
Porque o sacerdote, ele não morria porque ele já sabia que ele ia morrer se ele entrasse em pecado, e ele se purificava antes dele entrar no templo, fazer o sacrifício pela expiação. Ele fazia oração e sacrifícios pelo pecado dele e da família dele. Não era só ele que não tinha que ter pecado, a família dele também não. Então, essas romanas, na verdade, acho que ela tem mais ligação, quando você vai estudar direitinho essas romanas, esses sinos, com, sabe, a cultura antiga tinha aquela questão quando você ia entrar na presença do rei, você avisava, né? Você tinha que ser anunciado. Você só podia entrar na presença do rei se você fosse anunciado. Se você entrasse sem permissão, você morreria. Eu acho que tem mais ligação com isso, porque era como se ele tivesse em respeito, sendo a Deus, né? Que é o nosso rei, nosso Senhor. Ele estivesse avisando ali, sendo anunciado através do som desses sinos, que ele estava ali entrando na presença de Deus para fazer o pedido de pecado do povo, né? O pedido de perdão do pecado do povo. Tem até, eu creio que tem uma tipologia com Jesus. Lembra quando ele morre, ele fala que está consumado, e ele grita para Deus, né? Ou seja, que ele logo após ele entregar o Espírito, né? Pai, nas suas mãos entrega o Espírito. Eram, de certa forma, algumas interpretações nessa linha, de que tem ligações aí com essa questão de entrar na presença de Deus. Ele tinha também um calção por baixo, né? E tá lá em Êxodo 28:42 que ele vestia por baixo dessa roupa. Então, basicamente, irmãos, essa era a roupa do sumo sacerdote. Os sacerdotes comuns era diferente. Eles tinham um cinturão e a túnica branca, só de linho, né? Aqui o sumo sacerdote, ele usava essa roupa somente no dia da expiação. E era cheio de representação. Nós vamos estudar isso em outros estudos, vocês vão ver, quando a gente vai falando de Cristo, essas coisas. Lá em Apocalipse 1, Cristo se representa vestido com essa roupa, você consegue inferir isso do texto. Então, esse é o sumo sacerdote da lei. Foi tudo uma tipificação de Deus nessas roupas para Cristo, para a igreja. Está tudo tipificado aqui. Aqui, ó, vamos lá, o desenho está aqui. Meu desenho, irmãos, não é muito bom, tá? Mas aqui é o tabernáculo. Então, vamos lá. A porta do tabernáculo está aqui. Então aqui está, ó, o primeiro aqui é o altar de bronze. Está até escrito aqui, para os holocaustos. Então o que acontecia? O sumo sacerdote, no dia da expiação, depois que ele tinha feito todo o processo de pedir perdão pelo próprio pecado dele, ele entrava aqui com 2 bodes. Ele matava um, oferecia a Deus, né? Pegava o sangue. Aí ele passava pelo lavatório, se lavava e entrava aqui no santo lugar, irmãos. Então, ele matava um bode aqui na frente, no átrio, e depois ele, com aquele sangue e o outro bode vivo, ele entrava aqui dentro. Então, entrava aqui no santo lugar, né, passava pela cortina, e aqui dentro estava o candelabro, o altar de ouro, né, a gente já estudou isso na outra aula, e a mesa da preposição. Então aqui dentro ele vinha e arrumava o incenso aqui, ele ligava o incenso para que ele colocava lá, para colocar dentro do santo lugar, ele colocava por trás da cortina, e para que a fumaça enchesse o lugar onde a arca estava, que era o lugar santíssimo. Feito isso, depois que estava tudo cheio de fumaça, ele entrava aqui dentro, aí na arca da aliança, ele pegava aquele sangue e aspergia, ele jogava o sangue no propiciatório, e aspergia na arca, para que aquele sangue ficasse ali na arca, né? E aí ele pegava aquele bode vivo, chamava de bode expiatório, né? Que levava o pecado do povo, e ele confessava todo o pecado do povo naquele bode. Quando ele terminava de fazer isso, aí ele pegava alguém que já era designado para isso e mandava levar esse bode para o deserto. Quando ele estava no deserto, já devia levar para algum lugar e soltava lá, porque já estava no deserto. Quando ele já estava na terra prometida, então fazia esse caminho, levava para fora da cidade deles, lançava lá no deserto, e aquele bode ia morrer lá sozinho, e ele levava embora o pecado do povo. Então,
O povo ficava aqui fora nesse dia, irmãos, que o sacerdote fazia todo esse processo, porque era o dia da expiação, o dia mais importante das festas. Então o povo estava lá fora, apreensivo. Quando o sacerdote mandava esse bode e saía, né, porque ele saía e o bode ia embora, então o povo ia comemorar, eles ficavam muito felizes. Deus tinha perdoado o pecado deles, era o dia, né, que como Deus apagasse todo o pecado de Israel. E aí eles iam comemorar 7 dias depois, 5 dias depois, desculpa, no dia 15 do mês 7, a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos. Ok, meus irmãos? Então, é basicamente isso, tá? O ofício do sacerdote. Eu quis dar só esse resumo para vocês terem aí esse pano de fundo do que o sacerdote faz. Era muito importante esse trabalho dele, ele traz tipologia para a obra redentora de Cristo, né? Nós vamos ver isso agora no nosso próximo vídeo sobre o plano de fundo da escatologia que nós estamos formando aí, o restante das festas, que é a partir de primícia. Nós vamos ver aí como Cristo vai cumprir essas festas, e você vai ver que vai ter muita ligação com o santo lugar aqui, o santíssimo lugar. E esse ofício do sacerdote, do sumo sacerdote, é extremamente importante para a gente entender o trabalho de Cristo. Então, irmãos, é isso que o sumo sacerdote fazia. Depois desse dia, ele entrava no santo lugar de novo, só depois, no outro ano, no ciclo da festa, né, irmãos? Ele pegava ali, fazia todo o ciclo de novo. Ele fazia Páscoa, depois fazia Ázimos, né, que era já na sequência, aí primícias, Pentecostes, trombetas, aí vinha expiação de novo. Entendeu? Então, irmãos, fica com esse contexto, assimila aí esse processo do sacerdote, que ele vai ser um pano de fundo assim excelente para os nossos estudos. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. Curta o vídeo, compartilhe para que outras pessoas também sejam edificadas e cheguem ao conhecimento de Deus, e também que a palavra dele chegue aos confins da terra. Deus abençoe vocês grandemente. Até o próximo vídeo, irmãos. Fica com Deus.